Está no ar TVC Rio Especial Entrevista, debatendo, conversando, analisando os 4 anos da prisão arbitrária e ilegal de Julian Assange. Estamos nesse período em campanha pela libertação do Assange, já tem muito tempo, mas especificamente na terça-feira, dia 11 de abril, completo 4 anos da prisão torturante, foi a palavra usada pela nossa querida Vivacqua, que eu fiz uma entrevista com ela e tal, ela de Londres, a Sara, para analisar a situação do Assange. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui nesse programa da TV Comunitária, canal 6 da operadora Claro Net, TV Comunitária do Rio de Janeiro, 27 anos no ar. Aqui a cidadania faz e acontece. Nós estamos aqui com a nossa Virgínia Berriel, que é da CUT e também do Sindicato do Jornalista aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o companheiro Giovanni Del Prete, eu acho que eu falei direito. Ele está aqui em nome do Levante da Juventude, mas ele já está saindo do Levante, porque ele já está querendo entrar numa outra categoria aí, certo? Depois ele explica, ele é oriundo do Levante. Jovem há mais tempo, né? Isso. Eu sou jovem há muito tempo, eu devia estar na juventude, eu sou jovem há muito mais tempo que vocês e tal. E eu queria saudar também a nossa querida Carmen Diniz, que participa com a gente aí, todo esse movimento pela libertação de Assange, pela liberdade do Assange. Eu encontrei com ela na porta lá do consulado norte-americano, se não me falha a memória, em 2000, não sei se 22 ou 21 e tal. Então aqui eu estou meio afônico, então eu vou falar muito menos, eu vou provocar vocês e vocês vão falar aí sobre isso. Então a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês, e eu posso chamar o Giovanni aí para responder, como analisar esse período aí e a gente chegar a 4 anos da prisão do Assange, uma prisão realmente chocante, irresponsável, torturante, ilegal, arbitrária. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Moisés. Já queria deixar minha saudação também aqui a Virgínia, a Carmen, companheiras valorosas aí na luta pela liberdade de imprensa, o direito à informação, que é isso que a gente está fazendo aqui, mais que nada, defendendo o exercício do jornalismo e dizendo que jornalismo não é crime. Esse é o caso do Assange, né? É justamente isso que a gente bate muito na tecla, porque mais do que o indivíduo é o que o caso dele significa para toda a liberdade de imprensa no mundo inteiro, para todo e qualquer jornalista. Moisés, acho que antes de chegar nos 4 anos, já, né, que nessa próxima terça-feira, como você bem lembrou, marca aí no dia 11 de abril, 4 anos da prisão ilegal do Assange, eu sempre, para caracterizar essa situação dele toda, eu falo que a perseguição política contra o Assange, que é disso que se trata, uma perseguição política, tem 4 atos, né? E desses 4 atos tem desde, podemos dizer, em 2006, da criação do Wikileaks, que é quando é criada essa plataforma, que de tempos em tempos revela milhares, centenas de milhares, hoje já soma aí milhões de arquivos, fotos, vídeos, trocas de e-mails diplomáticos, que revelam aí os crimes, né, os assassinatos, as violações de direitos humanos dos Estados Unidos e seus aliados mundo afora. Então o Wikileaks ele vai divulgando materiais de interesse público, né, que é isso que serve essa plataforma. Em 2006 ela é criada. E a partir daí, então, começa a incomodar esse trabalho do Wikileaks, justamente os países poderosos que estavam aí sendo desnudados, né? Em 2010, quando é feita uma das revelações, é um vídeo chamado Assassinato Colateral, se fosse traduzir para o português, que é exatamente o helicóptero dos Estados Unidos, né, numa operação no Oriente Médio, assassinando jornalistas e inocentes ali, crianças, civis, com a desculpa de que eram terroristas. Eles primeiro atiram para depois perguntar quem é, né? A gente sabe bem como funciona essa prática. E aí, diretamente, está o áudio mesmo do atirador que está no helicóptero, pedindo autorização para poder atirar, e aí ele tem autorização, abre fogo, tudo.
Como se tratava de jornalistas da Reuters, né, que é essa agência internacional conhecida, o caso tomou uma notoriedade, uma relevância enorme. Tanto é que 5 dos principais jornais mais conhecidos, né, dessa grande imprensa internacional, aqui eu cito, né, o The Guardian, né, o País, Le Monde, New York Times, Der Spiegel, eles fizeram uma associação com o WikiLeaks para divulgar todo mundo em conjunto a mesma notícia. Então, por isso que ganhou uma relevância enorme, né, o caso. E aí, a partir de 2010, os Estados Unidos abrem formalmente uma investigação contra o WikiLeaks. Então, aí seria o segundo ato, esse 2010 que tem esse momento chave, né, para essa vida toda do Assange, da perseguição, porque daí para frente foi só aumentando a perseguição política, fechando os caminhos para a liberdade de imprensa na medida em que a perseguição aumentava, né, crescia. Como resposta a isso, em 2012, o Assange pede o asilo na embaixada do Equador em Londres, né? Aqui eu estou sendo bem resumido, que a gente pode conversar muita coisa aqui, mas claro, esse seria, então, o terceiro ato. Em 2012, então, tem esse asilo concedido no, então, governo Rafael Correa, do Equador. Então, esse seria o terceiro ato, quando ele pede esse asilo, e aí tanto é que evoluiu a relação que o Assange conseguiu até a cidadania, né, equatoriana, com 7 anos ali, asilado na Embaixada do Equador. Só que, em 2019, né, depois de uma traição na política interna no Equador, o Lenín Moreno, que era então o presidente de 2019 no Equador, em troca de um empréstimo no FMI, para conseguir a liberação desse empréstimo do FMI, o Lenín Moreno revoga, de maneira também legal, a cidadania, todo o processo de asilo que o Assange tinha na Embaixada do Equador, entregando, portanto, covardemente, o Assange para a polícia inglesa ser, né, na verdade, capacho dos Estados Unidos, porque a gente sabe que todo o processo onde ele nasce é nos Estados Unidos e os ingleses se prestando a isso, né, de ser porta-voz dos interesses dos Estados Unidos. Portanto, então, em 2019, com essa prisão, seria o quarto ato que marcaria, então, essa perseguição. Então, são 4 anos na próxima semana, mas verdadeiramente a gente está dizendo uma perseguição política que nasce no momento em que o WikiLeaks é criado, em 2006. Então, aqui a gente está falando quase 20 anos de perseguição política ao exercício do jornalismo, a todo esse processo de você poder ter a sua segurança, de poder revelar informações de interesse público, que é o trabalho de um jornalista, que foi o que o WikiLeaks fez e todo o trabalho do Assange feito. Então eu recuperaria nesses 4 atos aí, que a luta já é grande, a perseguição também, e a nossa resposta igual. A gente segue mobilizados para denunciar, tendo esse dia-chave aí na próxima semana, visibilizar esse caso internacionalmente. Obrigado, Giovanni. Eu passo para a companheira Berriel, que é da CUT, é do Sindicato Jornalista, atua também em conexão com a FENAGE. O que você acha, qual as suas palavras, o que essas entidades todas têm feito e têm colaborado para essa luta aí pela liberdade do Assange? Obrigado, Berriel, pela presença. Eu que agradeço, Moisés, agradeço também a TV Comunitária. É uma honra estar aqui com o Giovanni, com a companheira também, Carmen, com você. E eu estou, né, diretora do sindicato, coordenadora do Sindicato dos Jornalistas do Rio, também da executiva da FENAGE, da CUT, e conselheira no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Inclusive, a prisão do Assange já foi debatida, né, há 2 anos no Conselho. Nós encaminhamos ofícios e representações à ONU e também às demais entidades na época, e, evidentemente, eu acho que nós precisamos retomar esse processo pela liberdade do Assange também dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu resgato aqui o ano passado, já para o final do ano, porque nós tivemos eleição agora em dezembro, e eu resgatei junto à comissão de comunicação do Conselho que, olha, nós devemos novamente reabrir as discussões. Primeiro porque, não são 4 anos, é muito tempo desta prisão, é uma prisão ilegal, tudo que foi falado aqui pelo Giovanni
É um absurdo o Assange estar preso simplesmente porque ele resolveu, né, falar a verdade, usar da transparência e do direito do jornalista, não é? Esse é o direito sagrado, informar a verdade sempre. E foi o que ele exatamente fez e está sendo punido, não é? Eu acho que são quase 18 processos ao todo que os Estados Unidos têm contra o Assange. E da mesma maneira que falou um companheiro, é verdade, a gente sabe muito bem, conhece muito bem as barganhas políticas, não é? O que foi feito pelo presidente do Equador e tudo mais. O Assange, ele não deve absolutamente nada, ele é um preso político. Ele é um preso político por usar da transparência, que é a ferramenta mais necessária para os jornalistas, para os comunicadores, então ele está sendo punido por isso, vem sendo torturado, vem sendo massacrado nesses 4 anos, exatamente por isso. Então, eu participei daquela atividade que nós tivemos na ABI, com os representantes do Wikileaks aqui no Brasil, na ABI, e tenho certeza que as entidades, não só o Sindicato dos Jornalistas do Rio, a própria FENAGE, que está nesse processo também, nós participamos de outras reuniões, não é? Em defesa da liberdade do Assange, a própria CUT também, somos todos a favor da liberdade de Julian Assange, porque é um refugiado, é um preso político, é um asilado, e ele precisa ser libertado, porque se tem alguém que errou, né, se tem alguém que fez algo errado neste processo todo, é o governo dos Estados Unidos. Os governos, né, com todas as atrocidades cometidas no período da guerra e com todas as demais atrocidades que nós sabemos muito bem que o governo dos Estados Unidos cometem, né, que os governos cometem. Então, eu acho que nós temos, mais uma vez, que nos juntar, e esse momento é muito importante. No dia de hoje, nem preciso falar, né, que é o Dia do Jornalista, não é? Hoje nós comemoramos o Dia do Jornalista, da jornalista, então é um dia muito simbólico para nós, e é o mês todo de atividades, não é? E acho que a gente precisa, sim, nós precisamos cerrar esforços, nós precisamos nos juntar, e aí, evidentemente, não é só a ABI, eu acho que é a ABI, a TV comunitária, não é, o Sindicato dos Jornalistas, a FENAGE, a CUT, o próprio Conselho, porque é um órgão, né, nacional, eu sempre digo que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos é o pai de todos os conselhos no Brasil, e nós precisamos nos juntar e lutar pela defesa e pela liberdade de Julian Assange, né? Semana que vem, inclusive, dia 13 e 14, nós temos reunião no pleno do Conselho, e de imediato, por conta dos 4 anos de prisão, eu vou propor fazermos uma nova recomendação, né, para encaminharmos aí as entidades internacionais. Eu sei que a ONU já se manifestou pela liberdade, Repórteres Sem Fronteiras, e tantas outras entidades internacionais já fizeram isso, mas eu acho que cabe batermos nesse ponto novamente, não é? Aproveitar esse simbolismo horrendo, não é, dos 4 anos, porque ele deveria já ter sido libertado, mas nós sabemos como uma prisão política funciona, então eu acho que esse é o momento. E nós estamos num governo que preza, não é? O nosso governo, com toda certeza, ele preza pela liberdade também do Assange. Eu acho que é o momento de nós juntarmos os esforços, né? Vamos juntar cada um dentro do seu ambiente de luta, do seu ambiente de mobilização, e vamos pedir a libertação do Assange. Eu acho que já fizemos isso antes, mas agora é um momento diferente, né? Um marco diferente. São 4 anos e 4 anos não é brincadeira, não é? E 4 anos, mas ele vem sendo perseguido desde a criação, não é, do Wikileaks. Então, é muito tempo, né? Como falou Giovanni, são quase 20 anos de perseguição política, e está na hora
passou da hora, né, dele ter sido libertado, e eu acho que esse talvez seja um momento único, né, para avançarmos, né, em grandes campanhas, não só no Brasil, como fora do Brasil. E a gente sabe que o nosso presidente tem grande, né, tem grande passagens, né, e ele é um cara muito articulador. Então, eu acho que nós podemos, não é, pedir ajuda através do Conselho, através do ministro Silvio Almeida, né, do Ministério dos Direitos Humanos, que é onde o Conselho está alocado, embora o Conselho seja um órgão de Estado, não é? Ele hoje responde ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, a gente tem um canal livre, um canal aberto com Silvio Almeida, que é uma pessoa brilhante e muito defensor, né, além dos direitos humanos, das liberdades, não é? Então, acho que a gente pode também recorrer ao Silvio Almeida, não é, ao próprio presidente. Na semana de 18 e 19 também estaremos em Brasília com campanhas aí, né, em defesa dos jornalistas, da PEC do diploma, da regulamentação e taxação das grandes plataformas, e é uma forma também, estaremos na Câmara, no Senado, acho que é uma forma também da gente trabalhar esse pedido, né, mobilizar também pela defesa de Julian Assange. Então é isso, vamos à luta, estou à disposição para ajudar no que for possível, nessas frentes onde eu milito, sindicato, CUT, conselho e Isso Senage. vai ser muito importante. Agora, antes da reunião que vai acontecer depois do dia 11, vamos estar presentes no dia 11, eu estou esperando todo mundo aí, todos nós estamos aí organizando. Eu queria, já que Berriel falou do Dia do Jornalista, eu vou mostrar aqui o site da ABI, né? A ABI faz 115 anos no dia de hoje. Olha. Então, 115 anos da ABI. A ABI é de 7 de abril de 1908. Nossa. E é um dia muito importante para a gente falar, inclusive, dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, das liberdades de uma forma geral e dos direitos humanos, já que a ABI protagoniza muito essa luta. Eu queria mostrar também o jornal, o site da época do Assange, né? De quando o Assange foi preso, certo? Então, é preso na Embaixada do Equador em Londres. Aí a notícia é de 11/4/2019, exatamente 4 anos, e nós estamos aqui exatamente no sentido dessa mobilização para que a gente possa... Está na hora de acabar com essa prisão do Assange. Inclusive, o próprio pai do Assange está muito envolvido nisso. Ele está nos Estados Unidos agora. Eu falei com ele estava em Washington, depois ele foi para o Missouri e deu entrevista de lá e tal, etc. Então, essa é a manifestação que ocorre na próxima terça-feira, dia 11 de abril, 18h30, na Associação Brasileira de Imprensa. Biden retira as acusações contra o Assange. E agora chegou o momento da gente ouvir a Carmen Diniz. Carmen, muito obrigado aí pela sua presença. A palavra é sua. Estamos aí. O microfone. Abri. Estamos aí na luta sempre contra o império, né? Que é difícil mesmo. Agora, tem um meme, um post do Assange, que diz assim: jornalistas, onde vocês estão? Porque é muito importante, é por isso que a nossa manifestação vai ser na ABI, não é à toa, coisa simbólica, porque tem que ser na casa dos jornalistas. Inclusive, hoje recebi também um outro post, porque hoje é Sexta-feira Santa, né? E também é Dia do Jornalista aqui no Brasil. Então, um post que eu recebi, que é o Assange crucificado. Eu achei bem interessante, porque não deixa de ser isso, né? Ele está sendo crucificado, mas, na verdade, essa guerra política
dos Estados Unidos, em especial, contra o Assange, não é contra ele, é contra todos nós, e não só contra os jornalistas, mas contra nós, cidadãos, que temos que ter a liberdade de ser informados. Por quê? Se não fosse o Wikileaks, a gente não teria nunca aquela imagem daquele cara no Iraque, em cima de um caixotinho, com um capuz preto, com os braços abertos, com os fios. Isso daí foi o Wikileaks. As imagens das torturas de Guantánamo, aquela região ilegalmente ocupada pelos Estados Unidos em Cuba, o único local de Cuba onde há tortura, porque é ali que há tortura. A gente não saberia disso se não fosse o Wikileaks, se não fosse o Snowden, se não fosse a Chelsea Manning, porque foram todos eles que entraram também nos sites. O Julian Assange, é interessante isso, da gente colocar isso aqui. O Julian Assange não espionou, ele não entrou dentro dos arquivos dos Estados Unidos para pegar essas imagens ou para pegar todas as informações. Quem fez isso foi o Snowden, que é norte-americano, é estadunidense, que agora está morando na Rússia. Tem que morar na Rússia, né? Porque se ele voltar para a terra da liberdade ele é preso. A Chelsea Manning, que era Bradley Manning, soldado também, estadunidense, que depois virou a Chelsea, enfim, ela entrou lá também porque ela era uma servidora, ela trabalhava para os Estados Unidos, no Pentágono. Eles forneceram essas imagens e essas informações para o Assange, que divulgou. E divulgar nos Estados Unidos não é crime, porque senão eles tinham que prender o dono da CNN, o dono do El País, o dono do New York Times, porque todos eles divulgaram e ganharam dinheiro com a divulgação dessas imagens que eu estou falando, no Iraque, na Síria, no Afeganistão, Guantánamo. Todos eles divulgaram, só o Assange está preso. Então, por que só o Assange? Teria que também processar esses meios de comunicação. O Assange não entrou nos arquivos, ele divulgou, isso não está na lei estadunidense. Divulgar imagens, isso não é crime. O crime é entrar nos arquivos de segurança do Estado dos Estados Unidos. Aí seria. Estão pedindo a extradição do Assange. Para onde? Para os Estados Unidos. Ele é estadunidense? Ele morou alguma vez nos Estados Unidos? Não. Ele é australiano. E aí as pessoas falam, por que a Austrália, então, não pede extradição? Se ele é australiano e se ele está preso em Londres. Por que a Austrália... Bom, a Austrália faz parte da Commonwealth. Faz parte... O chefe de Estado lá é o rei Charles, não o pianista, cantor. O novo rei Charles. Então, assim, eles estão, de certa forma, ligados ao Reino Unido. De certa forma, não, porque fazem parte da comunidade do Reino Unido. Então, eles não vão contra o que a Inglaterra decidiu, que a Suprema Corte, que vai decidir, talvez por esses dias, esse último recurso do Assange, a Suprema Corte que vai ter que decidir sobre isso, a Suprema Corte britânica. Eles não vão contra. O primeiro-ministro australiano poderia e deveria pedir a extradição do seu conterrâneo, que é o Julian Assange, mas não faz isso por uma questão política, e porque, como disse bem o Giovanni, a Inglaterra e a Austrália e Nova Zelândia, todo mundo que está junto aí nessa Commonwealth, eles viraram capacho dos Estados Unidos. Realmente é isso. Então, eles fazem o que os Estados Unidos mandarem. A questão não é jurídica. E a Stella Assange falou isso esses dias. Que o Julian Assange vai ser libertado, não pela justiça, mas pelos milhões de pessoas que estão lutando pela liberdade dele no mundo inteiro. Somos nós que vamos conseguir. Como fomos nós que conseguimos soltar, não nós, claro, né? Porque teve interferência do Papa Francisco e tal. Não foi só isso, mas é claro que ajudou o fato da gente fazer barulho em torno dos 5 cubanos. Um deles tinha 2 prisões perpétuas, sentenciado já, condenado já. 2 prisões perpétuas e mais 12 anos, coisa da jurisdição aí, do sistema jurídico estadunidense. Eu não falo norte-americano, eu falo estadunidense, porque se eu falo norte-americano, eu incluo o Canadá e o México. Então, não é uma coisa esquerdista falar estadunidense. A gente fala estadunidense porque são os Estados Unidos.
E o México e o Canadá não estão envolvidos nisso, em princípio. Enfim. Então, assim, a gente não pode parar com essa campanha, e essa campanha diz respeito, não é contra o Assange, é contra qualquer jornalista no mundo, em qualquer país, que a partir daí pode ter sua prisão decretada por estar mostrando a verdade para nós, cidadãos. Aí não pode, porque é isso que eles estão falando, ó, fica quietinho aí, não mostra imagem da gente aqui, dos crimes de guerra dos Estados Unidos, não, porque senão você vai ter uma prisão perpétua, porque 175 anos de prisão, que é o que o espera, teoricamente, nos Estados Unidos, é uma prisão perpétua, ninguém vive 200 anos. Então, né, ele já tem 50, então, fazendo as contas, talvez não, né, não dê para sair. É isso que eles estão falando. Cuidado, não falem do nosso governo. Não façam, porque vocês vão ter esse fim. Vocês vão ficar, como disse a Sara ontem, na entrevista que você fez, Moisés, 23 horas e meia sem ver a luz do sol. E não foi diferente enquanto ele estava na embaixada equatoriana. Não era diferente. Ele não via a luz do sol também, só chegava naquela varanda de vez em quando para falar com jornalistas e tal. Então, na verdade, ele está preso há muito mais tempo. Ele não tem a liberdade dele desde que ele foi para a embaixada. Então, a gente não pode contar só os 4 anos. Agora, 4 anos, aí é uma prisão conhecida como a Guantánamo Britânica, que é a prisão de Belmarsh, de segurança máxima, onde a gente até postou uma vez aqui os barulhos que se ouvia na prisão, não sei quem foi que conseguiu gravar, os barulhos que se ouvia na prisão na noite de Natal, por exemplo, que são os guardas falando daquele jeito bem delicado como eles são, e os cachorros rosnando e latindo. O cara ficar sozinho o dia inteiro numa cela, um jornalista, um editor, não ter direito nem a um computador sem internet, que ele possa pelo menos ir escrevendo, porque você escrevendo você consegue manter a cabeça em ordem, pelo menos isso. Também não pode. Os Repórteres Sem Fronteiras estiveram quarta-feira lá, tinham pedido para ir visitar ele, conseguiram essa autorização. Ah, então entre tal dia, tal hora. Chegaram lá na quarta-feira, tinha sido cancelado a visita. Foi cancelada, os Repórteres Sem Fronteiras. E a desculpa, que a gente não sabia que eles eram jornalistas. Como assim? Os caras são do Repórteres Sem Fronteira. Não tem a menor estrutura, não se mantém esses argumentos que na verdade é para torturar, né? É para isso que eles estão fazendo tudo, para ver se o cara perde a cabeça. Fernandinho Beiramar, só para dar um exemplo, Fernandinho Beiramar, prisão de segurança máxima aqui no Brasil. Ele está, hoje em dia, ele conversa com barata, com rato. É o Fernandinho Beiramar, tudo bem, o cara também não é nem gerente do tráfico, é pé de chinelo, a gente sabe que é. Mas é um cara que tudo ia para conta do Fernandinho Beiramar. Isso daqui foi o Fernandinho Beiramar, virou grande vilão. E isso daí é uma outra história dentro da política de criminologia do Brasil, é outra história. Mas para você ver, o cara começa a conversar com barata, com rato, porque ninguém aguenta, o ser humano é um ser gregário. Isso por si só já é uma tortura, né? Vai, para já. Foi. Eu queria levantar agora, para a gente fazer mais uma rodada e encerrar, para o Giovanni. Veja, foi muito importante os detalhes dados pela Carmen sobre as invenções que eles dizem para combater o Assange, etc. Agora, a questão básica é o seguinte, a relação internacional. O jornalista que pega uma informação de qualquer maneira, ele tem o direito de divulgá-la. Isso é no Brasil, está protegida a fonte, isso é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, na Austrália, nesses países que nós estamos aí conversando sobre isso. A questão fundamental é que mesmo a legislação que esses países possuem não está sendo aplicada. Aí que entra a questão da exceção, da perseguição, porque eles estão usando de hipocrisia, de conversa fiada, porque o Assange, eu não estou falando do caso do Snowden nem da soldada lá que liberou aqueles documentos. Não. O Assange recebeu documentos e divulgou no site dele. É isso. Só pode-se combater o Assange nessa questão. Nessa questão não tem como combater. Então, isso que eu queria ouvir do Giovanni para precisar
É claro que eles tentaram inventar, tem várias acusações de que o Assange não fez só isso, o Assange ajudou e articulou e tal para o cara conseguir os documentos. Mas o que se trata do debate internacional que tem que ser esclarecido é que todo o sistema que foi criado para punir o Assange é um sistema casuístico, ilegal, absurdo, como foi a espionagem dentro da embaixada, né, de uma empresa espanhola e tal. Então, eu pergunto, Giovanni, os direitos que estão sendo, os principais direitos que estão sendo violados do cidadão Júlio Assange, esclareça para a gente. Super importante essa pergunta, Moisés, porque a gente sabe muito bem aqui no Brasil o que significa exatamente usar a justiça, né, politizar a justiça, o famoso lawfare, né, que o pessoal tem falado muito, que é o que foi usado, né, quando você condena alguém sem ter nenhuma prova. Ou na clássica brasileira, né, você não precisa de prova, só ter convicções, né, igual o Deltan Dallagnol. Porque na prática é isso que a gente vê. Claro, a gente está falando aqui do caso do Assange, mas a gente tem isso é uma estratégia do imperialismo estadunidense, né, que sempre tem uma coordenação direta do Washington. Também gostei disso que a Carmen falou, isso não é delírio de esquerdista falar imperialismo estadunidense, é porque tudo isso existe e opera de maneira decisiva, não é que assim, é mais um elemento, é porque existe sim um centro de comando direto, que quando você olha essas estratégias de lawfare, que é politizar o judiciário, você vê que quem treinou as pessoas que operam em cada país, em algum momento essas pessoas fizeram um curso nos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado. É incrível como depois que o povo passa por ali, começa a operar exatamente uma estratégia política que interessa exatamente aos Estados Unidos e que é contra, na verdade, o povo do país em que aquela lei, esse lawfare está sendo aplicado. A gente viu isso no caso do presidente Lula, 580 dias preso, sem nenhuma prova, né? Mais uma vez, era uma grande convicção de que ele era o chefe do esquema todo, e da mesma maneira, no mesmo sentimento de que se existe, você fabrica pela mídia a acusação de uma pessoa que você não precisa de uma prova, você vai criando uma mudança da opinião pública sobre aquela pessoa que você quer atacar. No caso do Assange, indo direto ao ponto como você perguntou de quais são os direitos violados, tem vários aí, porque é exatamente a direção dessa. Primeiro, se levantou a ideia de que ele era um acusado de assédio sexual. Isso até hoje muita gente confunde essa história de que na Suécia houve 2 mulheres aonde incorria ao assédio sexual. É bom a gente trocar nesse ponto porque isso desgastou muito a imagem dele e até hoje é usado como fake news aí, mentira, de que não vale a pena defender o Assange porque ele está envolvido com assédio sexual. É bom saber que a Suécia já desistiu desse caso, já arquivou há bastante tempo. E por que fez isso? O próprio Nils Melzer, que então, até pouco tempo atrás, era o relator especial de tortura das Nações Unidas, então a gente está falando aqui do próprio órgão da ONU, ele mesmo deu declarações diretas ao país, uma entrevista longa, até recomendo que quem quiser buscar, leia aí. O Nils Melzer, ele falou que ele ficou chocado quando ele teve acesso a todo esse processo na Suécia. Por quê? O Assange nunca foi ouvido sobre esse caso. Ele pediu para ir depor na Suécia, para a sua própria defesa, ele com uma condição, que a Suécia assumisse de público, de que se ele fosse para a Suécia depor, a Suécia não extraditaria ele para os Estados Unidos. A Suécia nunca deu essa garantia a ele, portanto, ele nunca foi à Suécia, e por isso aí ficou. Nunca ouviram a versão do Assange nessa história. Que raio de processo é esse que você não escuta exatamente quem está sendo acusado? Como que pode ser sério uma coisa dessa? E pior ainda, o próprio Nils Melzer, ele diz da gravidade do assunto, porque, na verdade, uma dessas 2 mulheres, né, do suposto assédio sexual, elas foram até a delegacia, porque uma delas, praticando relações consentidas sexuais com o Assange, achou que a polícia tinha que obrigar ele a fazer um teste de HIV. Exatamente esse é o tema, porque eles tiveram uma relação sexual sem preservativo e ela foi na prisão. Isso está nos autos, por isso que eu estou dizendo detalhadamente, porque isso é história, isso é um fato, não dá para mudar. Ela queria que a polícia, então, obrigasse ele a fazer o teste de HIV. A polícia pega esse depoimento,
e faz uma mentira em cima disso. É aquela coisa, você pega uma verdade e aí amplia para onde você quer ir contando uma mentira, porque pegam esse caso e falam, então, você foi estuprada. Então, na verdade, você foi estuprada. Isso, e a mulher falou, não, eu não tô falando isso, tô falando que eu só quero que ele faça um teste de HIV. Quando a polícia insiste, a própria polícia da Suécia, então, mais uma vez, um outro país, a Suécia, fazendo o que os interesses dos Estados Unidos que querem, né? Então, essa coisa de quem manda e quem obedece. Quando a mulher se depara com a situação, ela fala assim, então eu já não quero mais. A própria suposta vítima da história desiste do caso, ela fala, com essa história eu não topo, e ela mesma também não deu consequência à denúncia. Então, é bom dizer isso, porque isso daí a gente está falando de 2010, faz 13 anos isso. E aí, foi se a gente olha... Foi uma cortina de fumaça para manter o Assange sob pressão. Porque a história mesmo, a estratégia explícita que fica, então, com tantos anos de perseguição, sem nenhuma condenação, por isso mesmo a prisão ilegal, né, uma prisão política, é porque a estratégia dos Estados Unidos é fazer ele mofar. Ele já está pagando, né, por ter ameaçado os interesses dos Estados Unidos, ele está pagando com o tempo de vida dele, a saúde mental. A gente sabe que as diferentes decisões judiciais na própria Inglaterra, em defesa do Assange, elas recorrem exatamente pelo argumento humanitário, porque ele tem doenças crônicas, ele tem uma saúde debilitada, e quem não teria, como a Carmen bem comentou, com 23 horas e meia fechado numa cela de 4x4 sem ver a luz do sol. Então, assim, é para deixar a pessoa louca, é para definhar mesmo. Então, ele já está sendo violada, a dignidade humana dele está sendo violada de maneira permanente, consistente nesse tempo todo, né? E fora que, por exemplo, ele tem 2 filhos, né? Ele é um ser humano, tem 2 filhos, tem uma esposa, casou dentro da prisão, teve que casar dentro da prisão. Os 2 filhos, o Gabriel e o Max, o Gabriel tem aí cerca de 4 anos. Então, se a gente está falando que semana que vem cumpre 4 anos da prisão, a gente está falando que o pai nunca pôde almoçar e jantar com a família dele dentro de casa. É disso que a gente está falando. É nesse grau que a gente tem que também humanizar a figura, né? Para falar um grande inimigo dos Estados Unidos. Não, é disso que a gente está falando. Um jornalista, e a Carmen tocou num ponto muito importante aí também. Não diz respeito somente aos jornalistas, do que isso por si só já demandaria com que todo e qualquer jornalista se manifestasse, se somasse nessa luta de maneira pública, mas a qualquer um de nós, porque todos nós que temos compromisso com a democracia e a justiça social, estamos todos os dias denunciando esse tipo de prática e lutando para a construção de um mundo que isso seja derrocado, né? O sistema imperialista seja derrocado. Então, diz respeito a nós também, né? Então, acho que é isso. Para ir direto ao ponto, eu diria que são várias as violações e, sobretudo, da saúde dele, botando ele para mofar enquanto nada é decidido, né? Obrigado. Virgínia, no Brasil a fonte é protegida pela Constituição. Nós vimos o caso que ajudou a desvendar todo o lawfare contra o Lula, foi exatamente um caso parecido das mensagens de Telegram que foram repassadas para aquela candidata do PCdoB a presidente, esqueci o nome dela, lá do Rio Grande do Sul. Depois ela repassou para o Green e saiu lá no jornal dele, etc. e tal. Então, o Assange divulgou o que ele recebeu. Todo o processo para trás de como as pessoas conseguiram. Então, um outro debate. Agora, como é que vamos conseguir libertar o Assange, porque o Assange ainda tem tempo de vida. Diga. Nós temos que conseguir, sim. Eu acho que, como eu falei antes, esse é um momento extremamente propício, né? Se não fossem essas informações que passaram para Manuela Dávila na época, o Lula certamente estaria preso ainda, não é? Então, e também toda a mobilização nacional que nós tivemos. E seria uma grande injustiça, né? Porque depois ficou provado que a coisa era totalmente ilegal e irresponsável, etc. Exatamente, não é o lawfare que se criado, não é para incriminar, para tirar a liberdade, para esconder, não é, as cortinas de fumaça, coisa muito pior que isso, não é, foi feito no Brasil
desde o período do golpe, não é diferente do que estão fazendo com o Julian Assange. Então, nós precisamos, sim, lutar pela liberdade dele, e eu acho que nós, quando eu falo, não só os jornalistas, porque eu acho que esse é o dever cívico, não é? A Carmen falou muito bem, não é? Cadê os jornalistas? Não é? A gente sabe o corporativismo da mídia, né? A mídia globalizada que está aí, que acaba, inclusive, ferindo os seus, não é? Acho que a gente pode destacar aqui o que fizeram essa semana, com todas as demissões de jornalistas aí da TV Globo. Acho que é importante destacar, e eles não tiveram dó, né? O capitalismo não teve dó e demitiu mesmo. Então, quando eles querem, eles fazem. Agora, nós precisamos que esta mídia que está aí e que faz e que cria, né? Que cria as mentiras quando quer, porque criam mentiras, fazem mentiras, fabricam, né, informações que não são adequadas, criminalizam, não é? Presidenta Dilma e presidente Lula foram vítimas da barbárie nesse país, não é? Então, o Julian Assange também é vítima de uma barbárie medonha. Os casos são muito parecidos. Eu acho que nós temos que nos juntar, e nós temos que, sim, libertar o Julian Assange. E não só gritar para os Estados Unidos, é gritar para o mundo ouvir, não é? Porque aí eu acho que a opinião pública, não só dos jornalistas, mas dos professores, dos intelectuais, dos escritores, dos parlamentares, eu acho que a opinião mundial é que vai, sim, libertar Julian Assange da masmorra onde ele está há 4 anos. E nós não podemos deixar passar mais nenhum ano, não é? Porque ele tem os filhos, ele tem a esposa, ele tem o pai. Passou da hora dele ter sido libertado, até porque ele não cometeu crime nenhum. O crime dele foi a transparência, foi informar a verdade. Isso não é crime. Isso é a obrigação de todo jornalista, de toda jornalista. Então, é isso. Vamos lutar pela liberdade. Biden, liberte Julian Assange. Carmen, e dia 11, terça-feira, você está se movimentando muito. Eu sei que nós estamos confiando muito na sua articulação e de todas as entidades que estão aqui representadas e as outras que ainda estão sendo articuladas. Diga aí, depois cada um vai ter um minutinho para as considerações finais. Fale, Carmen. Beleza, sabe o que eu acho, assim? Virgínia, vocês vão a Brasília, né? Então, o Lula recebeu os representantes do Wikileaks quando eles estiveram aqui e deu uma demonstração de que ele vai chegar junto nessa história. A gente precisa de uma declaração do Lula dizendo: liberte, Biden, tire as acusações contra o... Dizer a mesma coisa que nós estamos usando: Biden, tire as acusações contra o Julian Assange. Enfim, uma coisa forte por parte do Lula. Já que vocês vão estar lá, talvez se encontrem com ele, peçam a ele, que eu acho que o Lula tem um peso muito grande no mundo inteiro, não é só no Brasil. Ele é um cara reconhecido atualmente, e a gente tem muita sorte de estar vivendo na mesma época do Lula, do Assange. A gente tem sorte, a gente viveu na mesma época do Fidel Castro, e aqui eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, que eu sou do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba. Então, assim, a gente tem sorte de ter vivido junto com esses personagens. Fale com o Lula foi o único presidente que recebeu os representantes do Wikileaks, que fez uma pergunta que nenhuma autoridade faz. As pessoas perguntam: e aí, como é que está o processo do Assange? Como é que está indo? O que a gente pode esperar? O Lula perguntou assim para eles, o Giovanni sabe disso, o Lula perguntou assim: como é que o Assange está? Olha a diferença de humanidade, né? Porque é isso que a gente tem a sorte de ter. Não é perfeito? Não. Dentro desse país, dessa Casa Grande Senzala, é difícil ser perfeito também. Vamos combinar que é isso. Então, assim, quero pedir isso para a Virgínia,
Quero falar, Giovanni, que legal isso que você falou, né? Do filho ter 4 anos, ele nunca pôde sentar, almoçar e jantar com a família. A gente não pensa nisso quando pensa nos 4 anos, pensa nos 4 anos de prisão, mas não pensa nos 4 anos da criança, que ele tem tanto carinho por essas crianças. Ele tem 10 minutos para falar por semana no telefone, se ele tiver crédito para falar com alguém da família. E para falar esses 10 minutos, ele tem que competir com os outros presos de Belmarte, que são assassinos, são estupradores, com todo respeito, assim, a questão da prisão, mas são pessoas diferentes, realmente. Ele tem que brigar, entre aspas, com esses caras, para poder ter os seus 10 minutos, se tiver crédito, para falar no telefone. Então, assim, por último, a gente não vai parar de lutar. Depois de 16 anos daqueles presos cubanos estarem nos Estados Unidos e voltarem para Havana, eu acredito em qualquer coisa. Eu acho que a força da gente é maior do que a do Biden, que é um mero fantoche das grandes corporações estadunidenses. A gente sabe que é isso, ele também não manda muito. Mas ele pode tirar essas acusações contra o Assange. E convidar as pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Gente, vamos na ABI. ABI, olha só, a gente precisa recuperar a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. É simbólico a ABI estar junto aqui. É importante. O Assange vai saber disso lá na prisão, que o pior que pode acontecer com uma pessoa que está presa, em especial presa injustamente, é achar que está sozinho, que não tem aqui fora ninguém lutando. E aqui no Brasil, longe a beça, o cara nem conhece o Brasil. Nós estamos aqui brigando. Vamos na ABI no dia 11, na terça-feira, vai ser muito bom. A gente vai sair de lá de alma lavada e enxaguada. Isso. Obrigada. Muito bem. Então, as palavras finais, se Berriel e Giovanni, eu sei que quer ainda falar um pouquinho. Então, as palavras finais para a gente encerrar, já agradecendo, obviamente, a disposição de vocês numa sexta-feira aqui, no dia 7, dia do jornalista e da ABI, aqui nessa gravação, que vai ao ar hoje à noite ainda. Giovanni. Muito que bem, então já deixar aqui o meu parabéns à ABI, parabéns ao Dia do Jornalista, hoje, 7 de abril. Hoje também é um dia importante que a gente está fazendo esse esquenta, então, das mobilizações para o 11 de abril. Também deixar destacado aí o convite, nessa convocatória, na verdade, para que no dia 11 de abril, 6h30 da tarde, estejamos todos aí reunidos no auditório da ABI, nesse 11 de abril. Também em Brasília tem mobilizações, e também deixar aqui um recado sobre que aqui no Brasil a gente tem um grupo de articulação, todos nós fazemos parte, Moisés também é parte desse grupo, Carmen, Virgínia, porque aqui no Brasil a gente está muito bem articulado com 3 frentes principais, que são parlamentares, tem esse peso institucional, junto com os movimentos populares, principalmente os organizados em torno da Alba Movimentos, Capítulo Brasil, e também as principais entidades do jornalismo brasileiro, entre elas a ABI, que está aqui já muito bem representada, a FENAGE também, a Federação Nacional de Jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras, enfim, um montão de gente, porque aí a gente tenta, como bem mencionou a Virgínia, cada um tem a sua forma de lutar dentro do seu espaço e das suas capacidades do dia a dia. O que a gente faz aqui no Brasil é conseguir coordenar esses esforços para fortalecer essa luta aqui no Brasil, para que a gente junte tudo que cada um pode fazer no mesmo barco, mas tenha uma estratégia comum. E a nossa estratégia comum está diretamente ligada com o que o próprio Wikileaks e a família definem como uma estratégia internacional de solidariedade com a Assange. Então, nós, além de sermos aguerridos e aguerridas lutadores da liberdade de imprensa e mobilizar solidariedade com a Assange aqui no Brasil, nós fazemos isso de maneira coordenada internacionalmente. Portanto, deixo aqui o convite direto para que entre em contato com qualquer um de nós. Vocês vão ter aí as formas de entrar em contato aqui nas páginas também. Quem tiver interesse em se somar a essa campanha, que entre em contato conosco e seja muito bem-vindo e bem-vinda a fortalecer essa luta aqui no Brasil. A nossa estratégia fundamental é conseguir colocar essa articulação entre parlamentares, entidades do jornalismo, movimentos populares, de fortalecer esses laços internacionais da campanha, porque sem uma pressão política o caso não se resolve. Já ficou bastante evidente em todas as falas aqui que não é
é uma questão legal, jurídica, é uma questão política, e, portanto, somente a pressão política é que vai resolver isso. A gente também está conectado com diferentes países. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 parlamentares que já também endossam e se somam. Ontem mesmo, a gente conseguiu fazer uma reunião desse nosso grupo todo com o Rui Falcão, deputado federal aí do PT, também presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, mostrou pleno apoio à nossa luta e que está junto conosco, fortalecendo as articulações para que a gente faça avançar. E, Virgínia, super importante isso que você trouxe do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nós estamos também com a estratégia de conseguir reunir com ministros. Eu hoje mesmo enviei um ofício para o ministro Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação. Então, se já tem esse canal direto com o ministro Silvio Almeida, ele é também uma das figuras fundamentais de a gente conseguir marcar uma reunião desse grupo todo que está articulado, para a gente conversar e também ver como que a gente pode somar em nível ministerial também essa nossa luta. Fundamental isso, vamos trocar essa figurinha aqui e assim a gente vai se juntando no mesmo barco e fortalecendo a nossa luta. Com toda essa gente lutadora no Brasil e no mundo, não tem como. Julian Assange já estará livre em breve. Isso é uma questão da gente seguir comprometido com a luta democrática. É isso, gente. Então, um abraço. Vamos É assim que a gente vai vencer esse caso. Isso. Virgínia, você quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrando. Eu só quero agradecer a participação e desejar aí no Dia do Jornalista, né, muita luta para os jornalistas e dizer novamente, nós não queremos, nós exigimos a liberdade de Julian Assange e no que depender lá do Conselho, que eu estou na mesa diretora, vamos trabalhar aí uma recomendação pedindo ao governo brasileiro para ajudar nessas articulações. Eu acho que dá para a gente fazer isso. Então, me comprometo aí desta forma. Vamos à luta. Isso. Então, eu queria dizer você, telespectador que acompanhou a gente aqui nesse programa, TVC Rio, entrevista especial, sobre os 4 anos que Julian Assange está preso ilegal e arbitrariamente sendo torturado numa prisão no Reino Unido. Você querendo entrar em contato com qualquer dessas entidades, é muito simples, certo? FENAGE, é só colocar lá num buscador de internet, FENAGE, você vai encontrar o site da FENAGE. Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, certo? Comitê Assange, eu botei aí, acesse a tvcomunitaria.rio, tvcomunitaria.rio apenas, lá tem um telefone WhatsApp, e vai acessar diretamente a mim, que eu faço contato com o Giovanni, com a Berriel e com a Carmen para passar o que você desejar. E você, telespectador da TV Comunitária, eu quero agradecer muito, porque nós estamos numa luta. Biden, retire as acusações contra Assange. Defendemos a liberdade para o Assange, porque essa é a atitude reconhecida por todas as legislações. Nós não estamos querendo amizade, ou que todo mundo tem que ser igual, ou com a mesma opinião, ou todo mundo de esquerda, ou todo mundo de direita, ou de certa. A questão é o seguinte, o Assange é inocente. Ele não pode ficar preso sendo inocente. Então, a legislação toda dos países não foram modificadas, e eles estão, mesmo sem modificar a legislação, prendendo, por isso que é de forma arbitrária e etc. e tal. Nós temos também no YouTube da TV Comunitária essa entrevista com a Sara Vivacqua, como disse a Carmen, e tem lá todos os detalhamentos que ela fez, jurídicos, etc. Giovanni deu uma ótima contribuição aqui, a Carmen, com essa eloquência e essa gostosura de ouvi-la, e a Berriel, que esclareceu bem o papel do jornalista e, quer dizer, das entidades de jornalistas. Eu quero agradecer a vocês todos, à disposição de uma sexta-feira aqui da Paixão, está aqui fazendo essa gravação para a gente esclarecer aos telespectadores aqui da TV Comunitária do Rio, canal 6 da operadora Claro Net. Nós transmitimos também por streaming nesse site que eu coloquei aqui, toda a programação que vai pela Claro Net só para o município do Rio está disponível no planeta todo. Eu falo com a Sara, e a Sara lá de Londres acessa e assiste a entrevista dela aqui no tvcomunitaria.rio. Todo mundo na ABI
dia 11 de abril, 18h30. A ABI fica no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Teatro Municipal da Cinelândia, na Rua Araújo Porto Alegre, 71. Lá eles vão indicar que o evento será no 7º andar. Além disso, em Brasília, também está havendo movimentação, como o Giovanni falou, e a turma de lá vai se articular lá por Brasília. Quem estiver aqui pode assistir, não só pode assistir presencialmente, que nós queremos que todo mundo venha presencialmente, como também no ABI TV, no YouTube, vai ser transmitido ao vivo. Eu agradeço, até o próximo encontro aqui, TV Comunitária do Rio. Aqui a cidadania faz e acontece. Tchau. Tchau. Tchau, Chama tchau. o pessoal da Globo para ir.